Hoje você vai aprender a como trocar ansiedade por tranquilidade. Seja bem-vindo a esse episódio e literalmente é o que a Fábio falou. Como trocar ansiedade por tranquilidade no mundo tão corrido, né, Fábio? A gente viveu isso na pele e a gente sabe e vai explicar aqui pra vocês. E é essa experiência que a gente vai compartilhar com vocês, um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, desse momento que a gente está vivendo aqui. Gente, vocês estão aqui testemunhando, né, Fábio? É um marco histórico. Um marco histórico, literalmente isso, verdade, de um momento muito especial. Esse agora é o nosso estúdio. Quando eu falo nosso, também é das pessoas, é de cada um que vai construir e que está construindo essa trajetória conosco. Mas Deus confiou nas nossas mãos, então vocês estão testemunhando um momento que é um marco histórico, onde nós estamos fazendo o episódio número 0, número 1, aqui no nosso estúdio do Central da Grandeza. Essa nossa logo maravilhosa, desenvolvida. E aqui, gente, cada parafuso, eu digo assim, parafuso, um pedaço de fio, por mais simples que seja, é resultado de propósito, fé, persistência e constância. Tu lembra quando eu comecei? Nossa. Lá na nossa casa, lá em Laguna, Santa Catarina. Lá naquele quartinho, aí um dia eu ocupei toda a sala, daí tu ficava braba. Ocupava minha cozinha, minha sala, ocupava tudo. Fiozoama. Mas eu sabia o propósito que tinha. Sabia mesmo? Vai brigava comigo às vezes. Um pouco. Essa fiozoama, não vai guardar? Não vai. Um pouco, a gente escorregava na casa pelos fios. Então hoje ter o nosso próprio espaço é a prova viva que o Senhor caminhou conosco até aqui. Propósito, gente, um propósito nos movia. E veja bem, a gente colocou no coração de pregar a palavra de Deus. E foi através de um momento lúgubre, digamos assim, difícil, né, Fábio? Porque, na verdade, há 2 anos atrás, lembra que nós viemos aqui em São Paulo, nesse espaço, e era uma época onde nós estávamos bem financeiramente, nós tínhamos um certo caixa financeiro, e só que uma chama ardia no coração de pregar a palavra. Sabe, é como se o Espírito Santo ele ecoasse lá no âmago da alma, como se fosse um sussurro lá dentro. Então, eu ia lá para a construtora, eu ia lá para a empresa de pavimentação, mas ficava aquele sussurro. Eu sempre dizia para ti, Fábio, vamos fazer a obra, vamos pregar a palavra. E aí a gente fazia alguns ensaios, mas não entrava em ação. Não entrava em ação. Eu e a Fábio viemos aqui em São Paulo, porque a logística, a estrutura, a equipe, né? São Paulo tudo aqui, é tudo completo. E a gente falou, a gente pode montar aqui o coração de uma operação, de pregar a palavra, tem equipe para cuidar de pessoas, nossa missão de A gente tinha um projeto dos desbravadores, de colocar em prática os desbravadores, e viemos em São Paulo, aí viemos para cá e era uma fase... Hoje eu tô com a camiseta, que é o nosso leme. Aqui, quem veste essa camisa sabe o rumo da sua vida, vive uma vida com propósito e ativa o principal, que para viver tudo isso, você ativa a sua identidade, que é o que depois a gente vai decorrer sobre isso. A gente veio aqui para São Paulo para lançar esse movimento dos desbravadores e não tivemos coragem. Voltamos para Santa Catarina, a Fábio bem barrigudinha, e andamos, caminhamos. E aquele momento era muito favorável, digamos, a gente tinha a estrutura financeira. Tinha tudo. Aí ficamos lá, acho que o quê? Quase 2 anos. Aí um dia eu orei assim, Deus, existe um sussurro dentro da minha alma de pregar a palavra, mas aí como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Como é que eu vou botar o sustento? Porque hoje eu toco a construtora e toco a empresa de pavimentação e isso me consome, mais alguns negócios que eu invisto, isso me consome. Quem sabe um dia eu vou ter tanto recurso guardado que eu vou conseguir, então, pregar a palavra. Me dá um sinal, Deus. Sabe, eu achei que nós íamos ficar assim, multibilionários. Ou que o sinal seria de um terceiro empreendimento, com menos tempo, que tivesse mais tempo para nós, para ler para lá, para orar mais juntos. Aí o grande sinal foi o seguinte, fizemos uma licitação, não recebemos de uma prefeitura, não recebemos da outra, e o nosso caixa simplesmente evaporou. Olhamos um pro outro. Eu não digo nem que foi uma porta fechada, foi uma porta fechada e trancada com 7 chaves. Pensa o que eu e a Fábio olhar um pro outro. Uma porta que não teria como abrir. Sentar no combro, assim, na frente da construção, um combro de pedra, de areia. Era um monte de areia, e a gente nem se ligou, sabe? Ficou todo sujo. A gente sentou ali com uma folha de 20 mil reais para pagar os funcionários, e a gente sabia que era o pão na mesa de cada família ali, de cada criança, e a gente não tem. E agora? A gente olhou um pro outro, não recebemos, tinha que pagar fornecedor, cimento, ferro, aço. Tinha que pagar acima de tudo, como a Fábio falou, os nossos funcionários, tinha desde lá do pessoal da construção até o pessoal lá da pavimentação, da empresa lá de pavimentação, e nós não tínhamos R$1
Fomos no banco naquela tarde. Olha, é possível algum empréstimo? É possível algum recurso? Não, não. Era só porta fechada. Era só, sabe, como a Fábio falou, foi lacrado diante de nós. E nós desesperados. Aí até que acabou os recursos, nós sentamos na frente de um cômodo e começamos a pensar. E agora? Como é que nós vamos fazer para pagar os funcionários? E eles ainda, patrão, um valezinho aí, eu preciso de um vale, e não sei o quê. Nós sem R$1 não falamos nada e chorando por dentro. Meu Deus, como eu vou? Esses caras precisam desse recurso, é o pão na mesa deles. Como é que nós vamos fazer? E no meio dessa agonia, dessa angústia, porque daí perdemos tudo. Sabe o que é tu ter o carro, um carro lindo, bonito, e não ter o dinheiro para botar o óleo? Nós tínhamos os cavalos, né? Não tinha cavalo quarto de milha, cavalo de, sei lá, avaliado em R$100 mil, né? Não tinha dinheiro para ração, para o feno. E a gente pensou, meu Deus, como é que a gente perdeu todo o nosso caixa? Como é que a gente... Como foi que isso aconteceu? Sabe, mais difícil do que perdoar quem me devia era me perdoar. Sabe que nessa última viagem... chegar a esse ponto. Né? Eu comecei a pensar, poxa, eu não conseguia me perdoar. Só que, Fábio, eu tenho certeza que havia um plano maior do Senhor. E era um sinal. Hoje, vivendo o propósito, o chamado e pregando a palavra, Deus não deixou faltar nada. Nunca deixou faltar. Naquele momento, deu um escape. Naquele dia, Deus depositou na nossa conta. É a única explicação que tem para esse dia. Teve um escape, acertamos os funcionários. Teve um cliente que ligou, que queria muito. Eu nem lembro como é que foi a saída. Foi um cliente que eu sei que nós ligou pagamos. e pagou exatamente o valor que a gente precisava naquele dia. Rodamos folha de pagamento de funcionários, mas daí a gente viu isso como um sinal. E aí em janeiro eu disse, Senhor, agora, a gente precisa às vezes levar pela cara, né? Mas Senhor, me perdoa por ser tão covarde, por ser tão... Esse mundo é tão efêmero, passageiro, porque nu a gente entrou nesse mundo e nu vai sair dele. E a gente pensa que é eterno. E a gente começa a juntar coisas, achando que a nossa segurança está o reino de Deus é coisas. Na conta bancária. Por exemplo, eu tinha uma conta bancária legal, digamos, razoável. E se evaporou de um dia para a noite. Ou seja, nós não podemos ser o gráfico da conta, porque todos os dias ele pode estar alto e pode estar baixo. Agora, quando eu tenho uma identidade, aquilo que tu falou no início... Sabe quem é, quem eu sou. O meu aí ativo o meu propósito. O meu chamado eu sei qual é, porque a minha identidade, sou filho dele, sou vocacionado para o Senhor. Aí veio claro na minha mente. Mas aí, gente, vem lá, lembra que tu comentou comigo sobre Moisés? Sai da tua terra, sai da tua parentela. O nosso chamado e o nosso propósito já era estar em São Paulo para montar um centro de operação de um trabalho missionário. Ou seja, era pregar a palavra. Mas eu saí assim, ó, confiando em Deus, né, Fábio? E até hoje aqui a gente... Eu, tu e a andar bebê com Deus, e andar saímos... com fé. Confiando em Deus. Na teoria é muito lindo, mas na prática é difícil. É ter a certeza que ele vai nos dar a direção e o chão, onde a gente vai pisar. Mas até a gente acreditar nisso... Tu queria voltar embora. Queria voltar embora. Como é que foi? A gente chegou aqui em São Paulo e aí a gente apavorada. A gente tinha acertado o apartamento. Chorando. Eu acho que tu ficou apreensiva, mas tu estava animada. Só porque quando nós chegamos, aí o que tá? A gente veio para São Paulo, Deus, tudo bem. Não acaba por aí a história. Ainda tem mais pedras. É porque daí primeiro veio as portas fechadas. Aí nós decidimos viver isso aqui, gente. Eu falei, Deus, então eu vou me dedicar pregando a palavra e não deixa faltar o pão na nossa mesa e o teto sobre a nossa cabeça. Né? Fizemos algum planejamento financeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Fui para os Estados Unidos, estudei, montei a metodologia, estudei com pessoas, né, muito sábias para montar metodologia de desenvolvimento humano, mas acima de tudo, nos alicerces da palavra, me preparei, montei a metodologia, abri as mentorias e falei, Deus, não deixa faltar os recursos para nossa subsistência. E aí eu disse para a Fábia, então agora chegou a hora, 6 meses se passou, era junho para julho, né? Arruma um apartamento em São Paulo e a gente vai para lá e vai começar esse trabalho dos desbravadores de lá para o mundo. Aí a gente tinha acertado um apartamento no Morumbi, lembra? Lembro, e o corretor tá maravilhoso, tem todos os móveis, só chega com as malas. Chegamos a esse bendito apartamento, né? Quando a gente chegou lá... Foi até mais que isso, né? A Fábio me deu uma garantia maior, que ela assim, ó... Não, lá tem 4, 5 apartamentos nesse prédio. Um deles é um que tá mobiliado, tá tudo certo. Se não der certo, tem outros. E se esse ainda a gente não gostar, tem outras opções. Aí viemos para morar no Morumbi. Detalhe é que quando a gente chega lá no prédio... O apartamento que estava lá bem bonitinho, com foto, cheio de mobília e tal. Sofá, tudo. Não tinha praticamente nada. Nem eu lembro que tu torneira. entrou, eu lembro da tua expressão facial, assim. Era assim, ó, a derrota, assim, meu Deus do céu, e agora? Aí, gente, naquele momento olhamos o apartamento, não dava, não tinha nada. Não tinha nada. E agora? E nisso,
Eu aqui fazendo live para vocês, falando de Jesus, falando do amor, falando de metodologia, fazendo as aulas com os alunos Continuando, de como se mentoria. nada por fora Mas o coração... tivesse Aí daí ela assim, não, então eu vou pegar um acontecendo. Airbnb, lembra? Aí o Airbnb não tinha garagem. Imagina, tinha o carro em São Paulo na rua, eu tinha que andar... Aí um amigo me permitiu deixar o carro lá na casa dele, tive que deixar o carro quilômetros, voltar de Um Uber. casal querido O nosso, que foi apartamento, na verdade não era maravilhoso. apartamento, a Fábio pegou um estúdio, era um estúdio. O estúdio era tipo assim, ó, acho que era metade dessa Assim, sala a aqui. gente entrava, tinha que sair 3 pessoas. Entra uma pessoa, sai 3. Era Era nesse nível. um banheirinho bem apertadinho, assim, bem pequenininho, e a gente ficou ali, porque eu acho que umas 2, 3 semanas. E aí em São Paulo tem muita questão de inadimplência. E por ter inadimplência, né, as pessoas não alugam assim. Tu pode ter pode ser milionário, dizer, cara, No mas eu tenho os mínimo recursos. é 30 dias para fechamento de contrato. Então já não consegue entrar na casa. Tem uma Pode ser até que morosidade. para outras pessoas alguns sejam dias. fácil, né? Para nós foi difícil. Para nós a gente passou por provações, né? Então foi o duplicado de difícil. Aí ficamos umas 3, 4 semanas, 3 semanas naquele primeiro. Aí naquilo a gente mudou para um segundo. No que mudamos para o segundo, a pessoa que a gente fechou o Airbnb, porque não encontrávamos casa, nós já tínhamos procurado Zona Sul de São Paulo, Zona Norte de São Paulo, Zona Leste de São Paulo, Canto. por tudo. E simplesmente as portas se fecharam e a Fabíola começou a se entristecer. E aí nesse trâmite, que nós já estávamos assim, muito apavorados, só com o carro, as coisas dentro do carro, a gente pegou e disse, agora não vamos retroceder, eu vim com uma missão. Eu orei, Deus confirmou no meu coração, faz 2 para 3 anos que eu venho orando sobre isso. Senhor, eu em oração, em luta, e sabe, e aquele silêncio do céu com a gente. E aí a Fábio um pouco abalada, sozinha, nós com a bebezinha pequena. Aí nesse dia ela fechou um outro Airbnb, só que nós chegamos na porta desse lugar. O nosso carro até a torda de mala, a bebê jogada lá dentro das malas, assim, afundada lá dentro, eu lembro da cena. Cadeirinha. E a pessoa simplesmente sumiu. A gente começou a olhar o hotel, paramos o carro numa rua assim, São Paulo, bem movimentada. E o pessoal pedindo, não, qual é o apartamento? Assim, não, ela vai me ligar, vai me dar a resposta e simplesmente sumiu. E a gente ficou na rua, era umas 11 horas lá, sei lá, quase meia-noite. E a gente na rua... Não tinha nem como dormir no carro, porque ela tava cheio de mala. Não achava hotel, uma luta, nós no carro assim... Hotel todos cheios, lotados, em todos os lugares que a gente foi. Eu nunca passei por tão complicado na minha vida. A Fábio assim, tipo, o olho querendo chorar, dizendo, meu Deus, o que tá eu não fico mais nem um dia aqui. No outro dia eu pegava um ônibus, sei lá, qualquer coisa, uma moto e ia pra casa. O nosso caixa se evaporou. A casa que tava tudo certa, tudo vento contrário. E aí eu disse, meu Deus, e eu nesse meio tempo eu tinha aula, eu tinha live, eu tinha... Mentorias, eu parava de dentro alunos. Do carro. Então todo mundo que viveu, às vezes olhou uma live, nossa, um conteúdo, não teve a real noção do que tava por Eu te trás. confesso que às vezes assim, ó, Senhor, tu sabe que hoje, fala assim, até meu sono, eu tô dando mel. Mas tu sabe que dentro de mim tá o fel, o medo, a insegurança, a tristeza, a angústia. Quantas vezes eu gravei dando mel, mas dentro de mim o fel. E às vezes a própria Fábio desanimava. A própria Fabíola entrava em colapso, porque, meu Deus, tô longe da família, longe da minha casa, tô aqui sem sozinho. rede de apoio, com a criança pequena. Mudamos para uma casa, daí pegamos um terceiro lá de Airbnb, que o sol batia, aquecia, era também um estúdiozinho. Tava muito assim, não sei, cheguei a uma fase que pode ser que para outras pessoas sejam fáceis, né? Mas para nós que era novato e não conhecia ninguém, não tinha... uma alma viva, gente, pra dar um suporte, uma ajuda. A não ser o casal, a Tati, o Marcelo, que são uns queridos, um abração aí pra vocês, que prestaram suporte. É que, tipo assim, são amigos, mas eles têm a família deles, têm os filhos, têm o compromisso, claro. A empresa, né? E tinha amigos que queriam o meu bem, me ligavam, Felipe, tô tentando, né? Me lembro que o Ricardo tentou muito achar apartamento, ligava pra tudo que é corretor. Bastante gente tentava e mandava, ó, esse aqui tem tudo pra dar certo. Com as outras pessoas, porque com a gente tinha tudo pra dar errado. Mas sabe que eu entendi que Deus queria nós exatamente aqui, exatamente como foi. Aí quando a gente... Porque o que acontece? A gente nunca veio planejando morar em Alphaville. Eu acho que eu falei, não, nem tem estrutura financeira. Eu tô recomeçando tudo. Eu larguei a empresa, larguei a construtora, larguei tudo e vim para ser pregador da palavra. Só que é o seguinte... Né? Uma coisa é vender, mexer, fazer... Por exemplo, eu poderia prestar... Eu sou ex-parlamentar, ex-deputado, eu podia ir para Brasília, pegar uma vaga de assessoria, né? Como eu tenho proposta para marketing, publicidade, eu sou bom nessa questão de criar copywriter. Mas o chamado era pregar a palavra. E pregar a palavra é uma coisa voluntária, é uma coisa que, né, não tem dinheiro envolvido nisso, é uma renúncia. E agora, só que não é tu renunciar sozinho, é filho, é esposa, é família. E eu nunca planejei, daí eu falei, não, a Alphaville ia fora de cogitação. Mas para resumir, um amigo conectou com a pessoa, cara, eu tenho um apartamento e dentro dessas condições assim, tu pode pegar a chave e entrar. Entra agora, assim, olha. Aí nisso, levou uns dias. E eu não tinha aquele recurso. Daí eu lembro que eu fiz um lançamento assim na internet que entrou muitos alunos. E que eu acabei tendo aquele recurso.
Só, gente, eu vou abrir uma mentoria, quem deseja participar. É o primeiro curso. Estabeleci um valor ali e vendi muito bem. Gente nos Estados Imersão Unidos, gente, né, que queria uma mentoria minha. Felipe, eu quero estar contigo. E aí eu tava lá com eles. Aí entrei nesse apartamento, e aí só porque para me fazer a mentoria, o que eu fiz? Eu ocupei sala, ocupei o espacinho, que ele é pequeno, então eu ocupei lá, botei a mesa, botei o meu setup de gravação para poder fazer as palestras ali, e às vezes a Lívia saía com a fralda cheia de cocô e xixi, agarrava na minha perna, pai! Querendo gente, atenção, vamos lá, eu não vamos trabalhar. cuidar dela muitas vezes. Fio pela casa. Aí Fio. tentamos montar Às vezes eu fazendo a live assim, gente, hoje nós vamos falar sobre fé, esperança, renovação. E a Lívia E aí eu gritando. olhar assim, ó, todo o meu setup de gravação ligado num fiozinho lá na extensão, e ali vendo pai e mexendo no fio. Querendo desligar a tomada. Aquela fase perto de 2 eu anos. ao vivo, é assim. rindo assim, Fabiola, tira essa criança. E foi assim que começou, gente. Há o quê? 3, 4 meses, um processo de transição. Depois encontramos uma sala. Aí a gente ficou... Só que eu disse, Deus, o princípio é pequeno, diz a palavra, mas o final é maior. Eu não A vou glória desistir. da segunda casa será melhor que a primeira. Às vezes eu ficava bravo contigo e disse, Fabiola! Um dia eu me lembro que eu dei um soco na mesa. Respeita o meu trabalho, Fabiola, que eu não consigo mais fazer as lives. Me ajuda. A gente sabe que é mãe, dona de casa, é cuidar da casa, dos filhos, e cuidar de uma criança de menos de 2 anos para não mexer em fio, que é o que mais tinha. Era a minha maior, então eu tinha que ficar. Minha maior missão, minha maior dificuldade. Então eu tinha que viver com ela na rua. E ficar com a criança na rua, a gente cansa dobrado. Então a gente se estressava. Então eu ia gravar e a Fabi tinha que sair de casa. Eu tinha que Aí sumir ficava no de casa. parquinho andando, já terminou, já terminou, já terminou. Aí, gente, naquele momento, mas eu ainda muito assim no modo sobrevivência, sabe? Ali eu tava muito assim, meu Deus, porque o cérebro das pessoas, quando elas saem da zona de conforto, eu sei que a gente tá narrando a nossa trajetória, por isso que eu falei, tem muito, esse momento é um marco na nossa história, a gente fez questão de contar pra vocês, sabe? Porque Abrir o nosso ninguém tem a coração e real até a nossa noção. intimidade, porque veja bem, tu tem 2 empresas que tá rendendo todo um faturamento. Tu já tem um projeto no teu coração, sabe que Deus está nele. Só que tu não tem coragem de dar o primeiro passo. Então Deus te dá um empurrãozinho. Por alguns segundos as portas se fecham. Tu fica sem chão. Aí sim, pela dor e não por amor, a gente decidiu botar o pé na estrada e cumprir esse chamado. Aí chegamos aqui. E os primeiros dias, primeiros o quê? 2, 3 meses, foi assim. Portas fechadas. Eu dando mel, mas comendo fel. E aí nós ali, então a Fábio também se estressava. Mas Felipe, tu não entende, eu também sou mãe, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que limpar bebê, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que organizar aqui, para o ambiente ficar habitável. Mas... E aí nós estávamos numa guerra, assim, só porque naquele momento eu comecei a escrever no livro dos sonhos. Eu falei, Deus, prepara uma sala para que eu possa montar o projeto Desbravador. Prepara uma sala, prepara pessoas, prepara... E aí nisso... A gente encontrou uma sala na Igreja Batista, eles têm uma série de prédios de cowork e um escritóriozinho bem minúsculo, bem pequenininho. E para lá eu levei toda aquela minha muamba e parafernália de fio. Comecei lá. Aí naquele dia que eu comecei lá, e eu ainda assim meio no modo sobrevivência. Aí começou a crescer muito o movimento. Só que o movimento cresceu, eu acho que tinha umas quase 2.000 pessoas nos grupos de desbravadores, cumprindo os protocolos, fazendo as aulas comigo. Porém... crescer gera desordem, gera caos. E eu não conseguia dar a demanda, até que chegou alguém, Felipe, tá um caos. Cria por estado, cria por país. E aí a gente vê os guardiões desbravadores, porque eu ia treinar esses guardiões e eles iam treinar e assim procede até hoje. Cada estado tem um grupo de desbravador. Com Lá seu naquele guardião, grupo tem um sua áudio de guardiã. ativação. A gente pretende até jogar muito mais protocolos, treinamentos exclusivos para os desbravadores, só porque a gente começou a treinar um guardião, então já não era mais só nós. Aí começou, e mesmo assim lá tinha o que acontecia. Aí veio outro desafio, porque naquele prédio, como é um prédio de cowork, né, tem um momento que é São Paulo, gente. Então eles ligam os alarmes, né, e as lives, vocês sabem como acontece. Live às vezes é 10, é 11, ou a gente faz o desafio de começar Até meia-noite, tem pessoal que fica com a gente até meia-noite e meia, 1h. 4, 5 da manhã, ou bem cedo, o desafio lá do corpo, da mente, do espírito, 6 do da bolso. manhã, 5. E a gente estava lá trabalhando, e aí acontecia que os seguranças, às vezes lá na live, ou no meio de uma palestra, de um treinamento, do nada batia o segurança na porta. Cara, vai bater 10 horas, a gente precisa ligar os alarmes, é São Paulo. Tem que ir embora. E aí a gente no meio ficava da assim, live. Jesus, e agora? E aí, para resumir, gente,
Deus trouxe na nossa porta uma oportunidade de a gente estar numa estrutura onde tem essa liberdade hoje de ter tudo trabalhando o corpo, a alma e o espírito. Tem cenário, que a gente montou o nosso... Aí montamos o nosso próprio estúdio de podcast, sabe? A gente dependia de alugar, de terceiros. Então todos os episódios que a gente gravou foi sempre dependendo de Por isso que eu falei terceiros, aqui de que ajuda. cada fio, cada tomada, por menor que seja, por mais simples, é fruto de muito trabalho, é fruto de muitas coisas que a gente passou. Mas a grande virada foi agora, porque em meio de tudo isso, nós naquela sala, ou seja, estavam melhorando, mas micro-melhorias, mas a grande transformação veio num dia onde, recentemente, nós pegamos eu caí um dia de cama, e eu fazendo método propulsão, e eu cuidando de gente, eu sarando gente, e eu continuei, e cada dia, assim, no fim, gente, eu aprendi a ressignificar e transformar dor em poder. Eu falava isso muito pra ti, né? Fábio, vamos transformar dor em poder, dor em força. Vamos transformar todo o nosso... Às vezes a Fábio, ai meu Deus, precisamos disso, daquilo. Eu disse, Fábio, onde é que está o segredo disso? É nós trabalhar de todo o nosso coração e Deus vai cuidar da gente. As portas vão se abrir. E nisso, eu comecei sempre a escrever no livro dos sonhos o que eu desejava e materializava. E aí aconteceu de a gente adoecer. Lembra depois do método de propulsão? Eu fiquei 3 dias de cama. Aí depois passou um tempo, nós pegamos uma virose tão forte, que era eu, o Micael, a Lívia, a Fabíola, todos doentes. A Lívia não pegou, só a gente. Ela estava só um pouco aborrecida, né? Mas eu, a Fabíola e o Micael ficamos muito doentes. Mas doente assim, gente, ele parecia uma criança. Só que ali, eu disse, Senhor, eu tenho chegado em São Paulo, eu tenho notado o Senhor me guardando, me cuidando, me protegendo, só porque eu preciso levantar um altar. E ali eu senti que começou uma grande virada. Quando eu disse, Deus... A partir de hoje, eu levanto um altar de oração. Eu não vou mais tocar meus projetos. Eu vim para viver ministério, mas eu ainda quero fazer na força do meu braço. Deixa eu ser teu funcionário, eu quero tocar os teus projetos. Gente, e nos últimos 30 para 40 dias, Deus deu uma guinada tão poderosa e a gente vem vivendo os milagres do Senhor tão poderosamente, sabe? E todo o meu comprometimento é esse pela manhã. É acordar e dizer, Deus, qual é o centro da tua vontade mas hoje? Mas a tranquilidade que vem do Senhor. Qual é o centro da tua vontade hoje? Qual é o teu querer? Aonde o Senhor quer nos usar? Aonde eu posso levar a palavra? Que palavra o Senhor quer ministrar ao nosso coração? Sabe, o que deseja? E aí a gente pegou, gente, e se entregou de todo o coração a esse chamado, a esse propósito, a cuidar de pessoas, a pregar a palavra, a libertar cativos, oprimidos. Mas isso só veio porque a gente nunca desistiu. A gente está desde o início com as coisas mais simples. Até aquele cenário que eu comprei, a coisa mais linda no Mercado Livre, que chegou aqui, era fake. Quando? Cenário fake. Quando eu comecei lá em casa, eu disse, Fábio, monta um pequeno cenáriozinho para não aparecer só uma parede branca, lisa, feia. Pra vocês verem como a gente queria entregar sempre o melhor. Que nem dinheiro tinha, a gente saía por aí comprando coisa para entregar o melhor para vocês. Aí, resumindo, né? A Fábio, compra pelo menos um estudo. Sei lá, monta eu vi um setup. Ela me mostrou. Um pano 3D muito lindo que imitava uma decoração que a gente não tinha no momento. Era uma parede branca, a gente queria deixar uma decoração mais bonita, um ambiente mais bonito, para vocês se sentirem em casa junto com a gente, né? Só que chegou... A Bíblia diz, foi um versículo que eu aprendi com o nosso pastor, que eu vi ele pregar, disse, o Espírito Santo habita onde há excelência, onde a organização, onde a ordem, ali está o Espírito. Eu falei, Deus, com tudo que eu estou passando, com as lutas, com as transições, mas eu não vou cessar de buscar a perfeição. Ele disse, Fábio, eu não vou fazer uma parede branca lisa, se eu posso fazer o meu melhor, que eu grave os cursos, as palestras, os workshops, treinamento, num cenáriozinho bonito. Compra um cenário para mim. Felipe, a gente está com um controle bem controladinho de caixa. Então eu vou comprar um cenário para ti. E aí, quando chegou o cenário, eu me lembro que o setup de gravação, é o sem-tap. Não vinha com fita e não vinha com nada, a gente colocou com fita. Era um pedacinho de pano desse tamanho. Daí, às vezes, nós estávamos gravando. Marrom. Lembra, Victor? Às vezes, nós gravando, o celular dava uma entortada, aparecia um monte de durex, assim, quando caía o tecido. E aí, às vezes, e a durex era o seguinte, né? Quando nós estávamos gravando, caía. E quando nós arrumava, tinha que ser colado com a precisão, senão o cenário ficava assim, ó. Aí entortava, o cenário era 3D. E às vezes, não, tu tira a durex. Cola um pouquinho mais pra cá. Os livros estão tortos. A estante tava assim, o livro tava assim. Mas foi assim que a gente não desistiu, gente, nos últimos meses. Não parou, não cessou. Pra quem tá nos assistindo, não espere as melhores circunstâncias ou a condição perfeita. Apenas faça, se mexa, haja.
que tudo será recompensado lá na frente. Esse estúdio que a gente tá gravando, por que a gente tá gravando e compartilhando essa história com vocês? Porque ele é fruto de constância, persistência e fé. A gente está aqui porque é fruto... Muita fé, olha. Pra chegar até aqui. Fruto de... Aí onde eu ainda saía daqui com o Vitor, acho que era meia-noite, 1h, daí o Vitor disse, meu Deus, Felipe. A gente começou naquela salinha e a gente foi vendendo, comprando novos equipamentos, foi investindo, foi fazendo a obra do Senhor. E é só o começo, porque o que a gente imagina... E ele falou isso, imagina o que Deus vai fazer se a gente não parar. Lembra onde, Victor, tá falando isso? Permanecer. Se nós não desistir. Eu falei, Victor, isso aí é pra nós ficar fazendo, velhinho fazendo isso. Deus tá no negócio. Gente, vale a pena a gente, no pouco, estar com Ele, alicerçado na fé, no amor e no propósito. Sabe, a gente tem o propósito de levar a palavra aos corações. Então, se você... pouco com Deus é muito. É isso. Eu não esqueço a frase do meu sogro, seu Antônio Estevam. Essa frase, um princípio bíblico. Eu nunca esqueci. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A Bíblia diz, o princípio das coisas é pequeno, o final é maior. De repente você está começando a tua empresa, o teu negócio, estruturar a tua família e parece pequenos avanços. Não ignore os pequenos começos. A Bíblia diz que Deus se agrada dos pequenos começos. Como eu falei, estamos aqui muito felizes porque Deus está cuidando da gente e todos os dias nós testificamos milagres de Deus. Gente, Deus não nos desampara, Ele cuida daquele que está comprometido. Tem uma passagem que diz assim, aquele que se volta ao Senhor, as bênçãos do Senhor os seguirão. Em pensar que eu e a Fábio, nós passamos o quê? Uma vida correndo atrás de bênçãos, da prosperidade, dos negócios, e até um certo momento a gente até consegue pela força do braço, mas também como fumaça se evapora da mão, e a gente teve altos e baixos. E a gente não desfruta da tranquilidade, da paz de espírito, que ela só vem do Senhor. A gente quer fazer tudo na força do braço. Esse aqui é o meu plano de hoje, essa é a minha meta, tudo meu. A hora que a gente para e pensa assim, não, é o que Deus quer. Tira esse nosso egoísmo, e vem paz, o primeiro esse sentimento. egocentrismo, de ser só a gente o centro. Eu quero isso para mim beneficiar, eu quero isso para minha empresa, para minha vida. Não, eu quero o que o Senhor quer. Se tu olhar, primeiro a gente fazia isso em oração, né? Senhor, qual é o centro da tua vontade? E aí, alinhado à palavra de Deus, é o centro da vontade dele, o que a gente queria? Gerar valor para as pessoas, gerar valor para as empresas, gerar valor nas emoções. E foi isso que qualquer produto que a gente cria, as pessoas, primeiro, elas compram de quem confiam. Então, quando eu lanço lá um workshop, um masterclass, por que as pessoas compram? Por que as pessoas querem estar presente? Porque aquilo gera valor para elas. Então, tem gente que está desesperado correndo atrás do dinheiro. O valor, ele não tem precificação. É verdade, a gente cobra um valor. Nossa, Felipe, eu paguei isso, mas, nossa, valia muito mais, porque não tem preço o que eu vivi, não tem preço o que eu transformei. Às vezes, um encontro de mentoria, as pessoas saem transformadas, libertas, curam um bloqueio. Tinha uma pessoa que tinha um bloqueio, um medo de sair do estado, hoje está nos Estados Unidos, montou a empresa, montou um negócio, está conectando, né, Ponte Brasil e Estados Unidos, com um encontro que ela foi, sabe, tudo foi bloqueado, então, desbloqueado, aliás, com um encontro. Então, elas falam, mas por que tudo isso acontece? Propósito. Geração de valor. Então a gente não se dedicou nos últimos meses em dinheiro. A gente, por mais que precisava dele, a gente dizia, pro propósito. Vamos viver o propósito, a vontade do Senhor. E nisso o que a gente fazia? Gerava valor. Gerava valor e ativar a nossa identidade. Hoje a gente sabe quem a gente é em Cristo. Eu sou mãe. Eu sei o valor que eu tenho na vida das pessoas. Nas vidas que esse podcast aqui pode transformar. Aqui não é só um estúdio. Aqui a gente transforma vidas. Como é que está sendo para ti ver o projeto crescer e tomar forma? Eu me emociono. Já me emocionei muito aqui. Mas é a gratidão. Gratidão. Meu coração tá, aqui, né? Tá porque quentinho e super completo. Assim, com a gratidão, paz, segurança. Mesmo se as espumas cair tudo em cima de ti. Não vai cair. A gente está congregando ali na igreja da pastora Cassiane, pastor Jairinho. Eu disse, Fábio, a gente tem que trazer os nossos pastores aqui. Bom, tem players e nomes e pessoas muito especiais. Daí ela assim, Felipe, eu que colei a espuma que dá a acústica aqui do estúdio. Ela e ele lembrou do nosso Sentap. Aí eu lembrei do Sentap que ela comprou nas minhas primeiras gravações. Eu falei, Fábio, se nós começar a gravar e as espumas começaram a cair... Vou passar mais um pouquinho de cola. Ela assim, sabe qual era o meu medo? Eu falei, não é cair uma desbanguelar assim. É cair tudo em cima de mim. Eu saí do meio das espumas assim, ó, não desista, não para. Constância, fé, disciplina. Apesar das brincadeiras, gente, você entende
que por tudo que a A gente gente passou... hoje dá risada, mas no momento não foi bem assim. Tu te imagina, tipo assim, ó, o que dá no teu coração? Tu te imaginar lá dentro daquele carro, lembra naquela rua escura, o pessoal, os usuários de droga passando do nosso lado, tu De lá gente não- sentada com insegurança, Mas querendo pra gente voltar pra Santa entender- Catarina. Espera, querendo voltar pra Santa Catarina, o que dá assim, ó, na tua cabeça? Porque eu faço essas cartas do passado para o futuro e do futuro pro passado. Lembra nós naquela rua? Nós paramos numa rua de São Paulo, a pessoa que nós tínhamos alugado a casa, o Airbnb, Nós paramos em Paraisópolis. que é uma comunidade Pra que a vocês gente terem ficou uma assim, ai pequena meu ideia. Deus. Pra quem não conhece, é nível... Tem um monte de seguidor que é perigoso. de Paraisópolis que assiste Central, hein? Não, mas eu digo no sentido de De ser Osasco perigoso. também tem gente. No sentido de ser perigoso e a gente não entende É que a gente nada, entrou dentro de uma não comunidade, sabe, gente, não da favela, e quando entramos lá, o pessoal de moto em cima da gente, e aquela barulheira, aquela loucura. A gente não entende nada. Não. E a gente, dois catarinenses perdidos lá dentro de Paraisópolis, meu Deus, e agora Cara nos de perdemos? perdido, né? O Ainda GPS mais jogou isso. nós aqui. Então, tipo, daquele momento até agora, onde a gente não para de crescer, não para de prosperar, não para de transformar vidas, de ouvir testemunhos, sabe? O que dá no teu coração, assim? Eu sinto uma gratidão e eu me alegro no Senhor vendo Deus. Alegria, gratidão e a prova de que o Senhor tá em tudo com a gente, tá em todos os dias, todos os momentos, todas as horas e nos guiando, porque eu tenho certeza que tudo que a gente passou, por mais difícil que seja, foi necessário. E se me perguntasse, Fabíola, tu viveria novamente? Acho que não, mas você viveria novamente tudo isso? Uau. Eu Muito viveria importante isso que tu falou. porque não tem importância. Mas suportar Pra o chegar processo, aqui. né? Se tu olhar do dia, por exemplo, que não pagaram nós, que o nosso dinheiro foi embora, a esse momento que a gente está vivendo, o nosso propósito, que a gente está muito alegre, muito feliz, muito melhor do que nós estávamos lá, cuidando de empresa, sabe? Agora pregando a palavra, vivendo o nosso propósito. O grande problema é que nesse meio tem o processo. Gente, e esse é o mal que muitas pessoas estão sofrendo, porque elas não querem suportar um processo. Sabe, esse sonho que está no teu coração, esse sonho que está nos nossos corações, é algo que a gente precisa suportar, às vezes, alguns processos. Agora, tem um diferencial, Fábio, que eu acho que foi o único segredo da nossa prosperidade até aqui. Mais do que até só a grana, a prosperidade de alegria, tudo que a gente está vivendo e prosperando. Corpo, alma, espírito, bolso. Eu acho que é a força do Espírito Santo dentro de nós. Ela é o divisor de água, a gente suportar o processo. Hoje a gente conversava aqui com a Márcia, que trabalha aqui com a nossa equipe. O que está sendo o nosso diferencial? Por que tem muita gente que desiste aqui e vai embora? Muita gente vem para Alphaville, São Paulo, para montar uma empresa, um negócio, ou para construir uma carreira no digital e desiste e vai embora. Todos os dias a gente se despede de amigos que estão indo embora, que vieram para Alphaville e não deram certo. E a gente está aqui subsistindo e não diminuindo, mas crescendo e avançando. Porque o Espírito Santo na nossa vida nos ajuda a suportar os processos difíceis. Então, tenha o Espírito Santo segurando nas tuas mãos. É ele que vai te ajudar a superar os processos. Uma uva, ela é esmagada, ela é envelhecida num barril de carvalho e se transforma num vinho carérrimo. Mas o que ela precisa passar por processo? A azeitona é esmagada, saiu azeite de oliva, é o processo. O processo vai sempre agregar valor. Agora, o que nós vamos fazer para manter o propósito com o grande crescimento? Porque vem o dinheiro, vem a tranquilidade, tudo é normal. A gente vende cada vez mais, a gente cria infoprodutos, treinamentos, e as pessoas desejam ter esses produtos, mas tudo bem. A gente está reinvestindo, porque tudo que a gente faz, gente, isso aqui, por que a gente está celebrando e contando essa história? Porque isso aqui a gente não acha que é nosso. A gente é mordomo, mas isso é de vocês. O Movimento Desbravador, a nossa sede, a TV, o estúdio de podcast. Porque muitas pessoas acreditaram na gente. Por mais que sejam difíceis. E cada aluno nosso, cada cliente, cada aluno, cada tá mentorado ali, firme e forte. É quem fez isso acontecer. Então vocês entendem a nossa perspectiva agora? Primeiro, que a gente trabalha para o Senhor, que nos deu a missão de pregar a palavra, e ao mesmo tempo também, isso aqui é de vocês, de cada um de vocês que estão fazendo parte da jornada, crescendo, prosperando, avançando. Vocês prosperam nas suas empresas com os treinamentos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o mais precioso que a gente semeia no coração dessas pessoas é a palavra de Deus, da fé, ajuda ela a superar processos, testemunhar o hino da vitória. Então, o que tu vai fazer? Sabe, eu te faço essa pergunta porque é uma pergunta que me confronta. Para crescer, prosperar, mas não perder o propósito. Ih, difícil. Não é difícil. Continuar. Refletir. Continuar, na nossa missão de vida. Eu acho que ser mais firme na fé. Continuar.
Olha, é reflexivo. Altar de oração. Altar de Alinhamento oração. com o Espírito Santo. Essas Era isso que eu ia convicções a falar. gente tem que ter. Não, isso que eu ia falar. Eu ia falar, mas não falou. É Altar. que é uma Firmado no propósito. até Senhor, para as pessoas que estão assistindo. não dá esse Qual migué. Não seria- dá esse migué ao vivo. Qual seria a resposta delas? Não, agora brincadeiras à parte, Fábio. Centrado no altar de Deus, em oração. Quer viver plenitude? É nós estar cheio do Espírito Santo, dizendo, Papai Amém, Celestial, com eu sou teu certeza. servo, cuida de mim. Ao mesmo tempo, me enche do teu Espírito Santo, me mantém firme, alicerçado. E aí não tem mais coisas. Coisas, bens, crescimento, passa a ser só meros detalhes. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo continuamente. A Bíblia diz, guarda, né? Guarda o teu coração. Sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. E aí, se a gente for colocar o nosso coração em carro, em apartamento, em coisas que o ladrão mina, a traça corrói, tudo bem, não estou fazendo apologia à pobreza, a gente deve prosperar, deve crescer, e Deus vai dar todos os sonhos do nosso coração. Mas nunca se desviar do maior legado que nós vamos ajuntar em cotas eternas, que é o quê? Almas para o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, diz a oração do Pai Nosso. Então que o reino dos céus, aquilo que ele já projetou, se cumpra na nossa vida. E aí, Fábio, nada vai nos parar. Ô, glória! Oh. Já profetizo. O que temos agora para abordar, Fábio? Eu marquei algumas coisas para nós conversar. Vamos lá. Enfim, gente, eu vou ressaltando aqui essa nova fase da nossa vida, do nosso ministério, do nosso chamado. Agora está oficialmente, né, depois desse nosso bate-papo, inaugurado esse espaço, consagrado esse espaço. Aqui tá, que como a gente iniciou, anotando tudo, tendo organização. E a gente começou isso com o livro dos sonhos. Verdade, ó. Então Que é vou, o leme. eu só vou ressaltar essa nova fase nossa. Então eu e a Fabíola vamos estar aqui. A nossa ideia pela manhã é fazer o Escola de Grandeza com vocês, que é começar o dia, as premissas do dia com a pregação da palavra, sabe? Mudar um pouco a estrutura de cenário, mas nós estarmos aqui falando da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, a gente traz treinamentos embasados na psicologia, na psiquiatria, os protocolos contra o medo, protocolos de cura, Neurociência. sabe? Neurociência, como você tem memória associativa, trabalhar todo o conhecimento, ao mesmo tempo também o conhecimento em empreendedorismo, em vendas. Nós temos assim os treinamentos, porque o que eu trago assim às vezes de peso? Na igreja, eu fui treinado para ser um cara cheio do Espírito Santo. Agora, porém, muito cru, sem sabedoria nenhuma, por exemplo, para lidar com dinheiro, com negócio, não tinha mente empreendedora. E hoje, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu entendo que Ele é sabedoria, não só sabedoria espiritual, mas sabedoria emocional. E quem tem um emocional forte, inteligência emocional, constrói inteligência financeira. Isso faz a diferença. Por que tem um monte de cristão fazendo apologia à pobreza? É porque eu sou humilde e confunde a humildade que a palavra fala, humildade de espírito, quebrantamento de espírito, ou humildade, com pobreza, com associação à escassez, pobreza. Passar necessidades. Porque o mundo é do maligno, dinheiro é a raiz de todo mal. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E a pessoa acha que isso valida uma vida de miséria. Se Deus é um Deus que tudo prospera, se um grão de milho na terra dá 1 milhão de grãos, tudo está prosperando. Todos A natureza dá abundância, né, de recursos. Em todas as áreas, não só financeira. Por que a gente vai fazer apologia à pobreza? Então essa nova fase é para vocês entenderem que nós estamos aqui nesse podcast para te levar conteúdo de valor. Gente, a gente marcou aqui, ó, Provérbios 1:29, sabe? Procurarão e não me acharão, pois aborreceram o conhecimento. Então, a ideia do podcast é te dar muito conhecimento para que você seja sábio e prospere. E não preferiram o temor do Senhor. E não quiseram o meu conselho. E desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Vocês entendem a gravidade disso? Deus nos dá toda a sabedoria, todo o conhecimento e às vezes a gente despreza. Então nessa fase que nós estamos entrando, eu e a Fabíola, é te dar conhecimento que vem da palavra, conhecimento que vem de Deus, sabedoria. O que é o temor do Senhor? Ensinei num outro vídeo, é você não ter coragem. A gente tem até coragem, mas você não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Eu tenho o temor do Senhor. Isso se eu fizer, se eu mentir, se eu enganar... Quantos casamentos, quantas famílias seriam restauradas se todos vivessem no temor do Senhor? Porque eles não teriam coragem de fazer aquilo que desagradaria. Desagrada a Deus. Tem dia que a Fábio me dá vontade de brigar muito com ela. Deus disse, não, mas a Bíblia diz, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Se eu fizer isso... Quem não tem vontade, né? Às vezes eu a gente tá desagrado ao Senhor. E tem alguém que fica na nossa frente, ou não dá certo, acontece alguma coisa, a gente tem vontade de xingar, de falar alguma coisa, mas eu não faço isso
porque eu tenho temor de Deus. Eu não vou fazer isso porque desagrada ao Senhor. O Senhor não faria isso. E isso é o temor do Senhor. E ao mesmo tempo a Bíblia fala que as pessoas desprezam o conhecimento, desprezaram a repreensão. Sabe, Provérbios 1:30. Desprezar, porque tem muita gente que, eu quero entender a palavra, eu quero entender a Bíblia. E nem sequer é capaz de ler um capítulo da Bíblia. Diz que, é uma linguagem. Muitas pessoas falam isso. É uma linguagem que eu não conheço. E tem no YouTube, versículo por versículo. Tem o nosso canal no podcast. Só não leio igual a Fabíola, que a Fabíola lê e vem indignada pra mim. Mas esse Abraão aí, Felipe, segunda vez que ele diz que a mulher não é dele. Eu me revolto, eu vou ler, eu fico revoltada. Mas... Ela volta e vem brigar comigo. Eu falei, o Abraão, ele já disse duas vezes, né, que ele disse que a mulher não era dele, que ela é irmã dele. Mas como assim? Por que ele fez isso? A Sara, né? Sem lógica, sem lógica. Pra quê? Quer ver quando eu coloco nomes a mais na Bíblia? Gente, tudo nós fizemos usando um sistema que é de Harvard. Harvard fala que 72% das pessoas têm planos e projetos, objetivos, metas e não... Na verdade, 82% das pessoas não têm, não sabem onde querem chegar. 95% das pessoas não têm propósito de vida. Alguns até têm, botam em 20%, 15%, mas não anotam. São 5%. Harvard tem um estudo que apenas 2% anotam, escrevem, estabelece um mapa e esses 2% são os que conquistam. Eu peguei uma metodologia e peguei 7 elementos do livro dos sonhos. Sabe que é o quê? Corpo, alma, espírito, família. Eu e a Fabíola, a gente investe, né, nesses elementos. Nós temos o 5º elemento, que é profissional, escalada profissional. Nós temos o 6º elemento, que é administrativo. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre administrar. Você sabe administrar, sabe ter inteligência emocional para lidar com o dinheiro. Isso é uma frequência poderosa de prosperidade que você pode ativar. E o 7º é desfrute. Por exemplo, eu e a Fabíola, nós tínhamos a menor condição. Há um outro momento que nós passamos uma crise financeira, mas nós escrevemos que estaríamos na Flórida, viajando de Key West até Orlando, nos Estados Unidos, passeando, e aquele sonho se materializou. Nós escrevemos, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer a vontade de Deus, e esse presente vai se materializar, mesmo sem a menor possibilidade, aquilo se tornou realidade. Então nós temos um pequeno curso. Sabe, se você clicar num QR Code que está aqui em cima, acho que é aqui que ele fica. Ele vai aparecer aí, ou aqui na descrição. Sabe, você fala aqui direto comigo, com a Fábio, com a nossa equipe, e a gente te encaminha para esse curso. É um curso passo a passo. O passo a passo. Como montar o seu livro dos sonhos. Os nossos sonhos, se eles ficarem só no coração, eles não vão se realizar. Para isso você precisa de anotar. E quando a gente anota, quando a gente escreve, a gente começa a ter clareza do que precisa fazer para poder chegar ao que a gente quer. Para poder chegar no que a gente quer realizar. Então, por isso a importância, não é que a gente está falando aqui dados, não, isso é real, é comprovado, é ciência. Então, a gente dá o passo a passo completo do livro dos sonhos para você construir uma vida cheia de propósito e cheia de sonhos e realizá-los. É neurociência, sabe? Tem princípios milenares da palavra nos 7 elementos. Gente, isso vai te dar uma clareza. Quando você anota a nossa cabeça, eu lembro que a minha cabeça, antes de eu ter livro dos sonhos... Eu era totalmente perdida. Em tudo, até na minha identidade. Emaranhado de fio. Eu fui construir identidade tendo acesso à palavra de Deus, à Bíblia. Que peguei uma Bíblia de estudo. Eu não dei a desculpa de que versículo eu não conseguia entender por tal frase, por ter uma linguagem mais complexa, a Bíblia, né, em muitas coisas, sentidos figurados. Eu peguei uma Bíblia de estudo da Joyce Meyer, comecei a aplicar todos os dias, peguei o meu caderno do livro dos sonhos e anotei. Ali eu descobri a minha identidade, o meu propósito, onde eu quero chegar e coisas que eu já conquistei. Porque eu tive merecimento. Eu vi assim, poxa, eu conquistei isso. Me deu mais gás, mais ânimo para escrever mais e para buscar mais conhecimento. Uau. Veja bem, quando nós anotamos, eu lembro que a minha cabeça estava muito confusa. Ai, meu Deus, eu tenho que treinar, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que me conectar com Deus, eu tenho que orar e não tenho tempo para orar e não tenho... Gente, o livro dos sonhos, simplesmente ele pega a tua cabeça assim, ó, que tá aquele emaranhado de fio, começa a organizar. Tu tens 24 horas, tu dorme 8, sobram, sabe? Tu pega aquelas sobras de hora, tens 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, ainda te sobram algumas horas. E nessas horas você vai fazer acontecer e vai organizar na tua cabeça assim, ó, de forma tão organizada, tão sistemática. É um curso muito especial, é praticamente a introdução do livro dos sonhos. Lá dentro eu vou te dar mais alguns bônus que você vai poder participar em uns encontros presencial comigo, com a Fabíola. Então vai ser muito legal estar lá com vocês. Então entra nesse QR Code, você vai cair lá no WhatsApp, no QR Code, você aponta,
cai no WhatsApp, fala comigo, com a Fabíola, com a nossa equipe aqui, para você ter acesso. O pessoal tá achando que é um curso de milhões. Gente, é um valor simbólico, tá? Eu botei um valor É de simbólico. contribuição, Eu botei um pra valor. vocês fazerem mesmo. Pra vocês Sabe por que eu botei um fazerem valor parte. simbólico ali? Eu posso até falar, eu botei R$47. Você divide ali, sei lá, em prestações de R$3, R$2. Só boto, gente, o simbólico, sabe por quê? Por questões da pessoa. Tem gente que eu dava a aula de graça do Livro dos Sonhos e ninguém fazia. Quando eu boto assim um valor simbólico, ó, se dividir dá R$3 por mês, R$2. A pessoa. Se Não, eu paguei compromete. R$1 nisso. Eu vou fazer. Dá valor. A gente só dá valor. E aí, quando eles àquilo que aplicam a metodologia, a gente paga. são algumas aulas que estão ali, são bem rápido o objetivo. Você aplicar isso aí nas próximas 24 horas, transformando a tua Eu vou querer vida. ver foto, hein? O pessoal que tá entrando nesse nosso curso tá mandando foto, já comprou o caderno, já anotou. E além de tudo, fazendo foto das anotações e realizando. A gente acompanha você lá. A gente te ajuda, a gente te estrutura, ou seja, Temos é tão bom grupo, não caminhar sozinho. com mais desbravadores, com o livro dos sonhos também. Não é só o Pra que livro você dos tenha sonhos, é a sua- comunidade. É muito especial estar na comunidade. Sua companhia, Isso. Não caminhar sozinho. Ali tem frequência, pessoas no mesmo ambiente. Porque o grande problema é que o ambiente sempre vence. Lembra do bêbado lá correndo? Um bêbado chegou, a academia tinha um Isaac. desafio. O Isaac chegou num lugar Já vi tanto inebriado. esse vídeo, já... Tinha meu um desafio Deus. de uma academia, ele de chinelo de dedo, eu vou correr. E ele sai E ele correndo. parece... É uma superação também, né? Porque Correu o estilo de 8 vida dele com o quilômetros. estilo de vida dos corredores, a diferença é muito grande. Mas... Completou a prova, correu Foi 8 8 quilômetros, quilômetros, chegou na foi frente ninja. de muito participante. Mas agora eu te pergunto, se ele Muito estivesse na legal. roda do bar, na frequência da roda Aqueles do bar, bebum lá que tu no colocou no teu ambiente, vídeo. Assistam o vídeo. ele jamais ia Não. se desafiar sozinho. Ganhou o ambiente, medalhas, está sendo convidado para as próximas corridas. Então, olha Mas que qual é a nada... lição? O ambiente influenciou. E aí o que acontece dentro? Ambiência, né? O ambiente, ele te molda. O que acontece dentro do ambiente dos desbravadores? A pessoa se transforma. Ela tá ali naquela frequência das pessoas em conjunto com elas. Então, isso ajuda demais, sabe? Vamos. Por exemplo, eu às vezes estou meio ultimamente tão concentrado no trabalho que eu custo para treinar. Aí eu falo, vamos treinar? Vamos junto? Vamos lá? Vamos pegar firme? E isso acaba Chama animando. de dupla de responsabilização. A gente chama para contribuir com as tarefas, contribuir com as responsabilidades. E quando um puxa, mesmo se tá caído, levanta e vai. Então é a oportunidade de você estar dentro de um ambiente onde pessoas também vão estar contigo. Gente, esse foi o primeiro episódio Marco dentro do histórico nosso estúdio. nosso Do Central da Grandeza. E agora vocês vão acompanhar, porque terão participantes que vão estar nesse lugar, sentados Fiquem nessas ligados, ative as cadeiras. notificações, ative o sininho e não perca nenhum episódio. Nós estamos fechando os primeiros convidados e é convidado de peso com conteúdos que vai mexer as tuas estruturas psicológicas, emocionais, espirituais. Te prepara, porque o Central da Grandeza vai ser um marco, um diferencial na tua vida. Já divulga para mais alguém, deixa o teu like. Agora me diz de onde você está assistindo o Central da Grandeza. Esse é o desafio. Vamos mandar um brinde para quem assistiu até aqui e Vamos. comentar de onde está assistindo. Ó, diga o teu nome e a cidade que tu estás assistindo, que a gente vai te mandar um bônus aqui. Vai te mandar uma Te aula entra em contato no exclusiva que eu WhatsApp, tenho, passa o que bônus pra ninguém você. tem. Sabe? Você vai participar numa sala lá comigo, com a Fabíola. Diga o teu nome e a cidade de onde estás assistindo. E é legal também saber que você está aqui com a gente, vocês estão acompanhando, gente. O primeiro é um marco aqui dentro do Central da Grandeza. Um beijo no coração. Não esquece, clique nesse QR Code, conversa comigo, com a Fábio, com a nossa equipe aqui no WhatsApp e a gente vai estar com você, te ajudando a construir os teus livros dos sonhos. Agora só te prepara, tá? Porque o que você escrever nesse livro se torna realidade. Ele é um livro mágico, é um livro que tem poder. Te prepara porque aquilo que tu anotar, orar, mentalizar e entrar em ação vai ser trazido à existência. Um beijo no coração e até o próximo episódio do Central da Deus Grandeza. abençoe essa vida e até o próximo episódio. Tchau, tchau.